Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, está escrito assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhe seja não imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila, e a casa de Onesíforo, um Erasto, ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente, Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Feche a Bíblia, coloque em algum lugar, pegue na mão de alguém do seu lado, por favor. Aperte a mão dessa pessoa com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Glória a Deus. Feche os olhos e vamos orar. Pai, nós te glorificamos uma vez mais. Uma vez mais o seu povo está reunido de pé diante da sua presença. Uma vez mais queremos ver os seus oráculos serem revelados sobre nós. Uma vez mais queremos ouvir, ó Pai, o trepidar da sua glória se manifestar aqui. Queremos ouvir o ribombar das suas trombetas tocarem sobre a sua Shekinah. E se a sua nuvem puder se aproximar de Camboriú, deste ginásio uma vez mais, seremos gratos a Ti. Antes que eu comece, Senhor, a dar esta palavra, eu lhe faço os dois pedidos de sempre. O primeiro é que ao redor deste ginásio, num raio de 5 quilômetros, onde houver uma entidade maligna manifesta agora, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá aqui. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tem o crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre este lugar agora e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos, anjos especiais, anjos de fogo, Senhor, que eles tragam brasas tiradas do seu altar e comece a esparramar aqui agora. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, remova ele agora, 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 meu Senhor. Tu não precisas do homem para nada, tu és onipotente. Então mostra a sua onipotência uma vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os que podem, levante um dedo de profeta para cima comigo. Escolha alguém do seu lado, aponte para o irmão ou para a irmã e pergunte para ele: trouxe lenço? Diga ao outro: trouxe lenço? Diga: não trouxe? Prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, a manga do vestido, porque receberemos hoje um batismo de quebrantamento nesse lugar aqui. Só quem crê nisso, aquele grito de glória que acompanha esse congresso sério. Eu abri a minha Bíblia hoje na epístola de Paulo a Timóteo. Paulo, na verdade, não escreveu apenas uma carta a Timóteo. Ele escreveu 3 cartas a ele. A primeira carta que ele escreveu foi a carta aos Efésios, da qual Timóteo era pastor daquela
santa e abençoada igreja. Isso no ano 60, ano Domini, depois de Cristo. Timóteo passava por uma dificuldade grande naquela igreja e por revelação divina. Estando Paulo a centenas de quilômetros longe, aprisionado em Roma nesta época, já pensando que a sua vida estaria se esvaindo depois daqueles dias, Paulo pega a sua caneta e de próprio punho escreve uma carta a Timóteo, dando a ele ânimo para permanecer firme na fé, e ele deixa um conselho àquela igreja de Éfeso: não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. A carta não chegou na mão de Timóteo 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, foram vários anos até chegar à mão dele. Porque nesse inteirinho, Timóteo é solto, Paulo é solto, melhor dizendo, e o Senhor o leva até a Macedônia. Estando ele agora na Macedônia, enviando mais uma vez as palavras que Deus lhe havia dado àquelas igrejas que ele havia plantado, ele escreve então a primeira epístola a Timóteo, dando a ele força, robustez, dizendo a ele para não deixar ser levado por palavras mais, acreditar no ministério que o Senhor havia lhe dado, porque para isso ele havia sido chamado. Estamos agora no ano 64 depois de Cristo. Neste inteirinho, Paulo é preso. Quando Paulo está preso, por volta do ano 66, um ano antes da sua morte, o Senhor o compele mais uma vez e ele sente dores por dentro. E antes que ele pegue uma caneta para escrever a sua terceira carta, recebe a visita de um presbítero chamado Tíquico, que pertencia à cidade de Éfeso e que estava passando por Roma para fazer algum tipo de comércio com as madeiras que haviam naquele lugar. Paulo entrega as 2 primeiras cartas na mão de Tíquico e diz a ele: entregue na mão do meu filho Timóteo, que é filho de Eunice, neto de Lloyd. Esse garoto me viu na toda a sua caminhada, me teve como a presença masculina em sua casa, e ele é o meu filho a quem eu muito amo. Quando Tíquico zarpa com o seu navio e vai embora para a cidade de Roma, o Senhor traz ao espírito de Paulo um medo, uma ansiedade natural, porque o imperador de Roma, que agora está possuído por Satanás, começa a lançar sobre todos aqueles povos que haviam se convertido a Cristo um terror. Ele coloca bem de pé o seu grande coliseu e transforma as arenas do coliseu em lugares de trucidade. Pega os nossos irmãos em Cristo e os lançam lá para serem comidos de leões. E não eram leões como esses que nós vimos por aqui hoje, desses que a gente encontra no circo do Beto Carreiro. Eram leões gigantescos. Alguns dizem que tinham quase 3 metros de comprimento e em estatura de pé derrubavam qualquer tipo de gigante. Leões esfomeados, que transformaram a carne dos meus e dos seus irmãos no seu subsídio, que transformaram o seu sangue na sua bebida. Mas cada gota de sangue caída naquele coliseu brotou, e as árvores do Senhor foram frondosas, e o seu jardim cresceu sobre a terra. Pensava eu que também seria feito como foi feito com os demais, que caíram na mão de Nero, que era um maluco, insano, um déspota sem coração. Mas o Senhor me livrou da boca do leão. Mas o Espírito Santo começava a avisar Paulo que os seus dias estavam findando. E quando os seus dias começam a se findar, o medo da morte é natural. O medo da ansiedade que bate a porta é natural. Só quem não tem coração, só quem não tem sangue nas veias, não se emociona ou não fica atormentado diante da possibilidade da morte. Se você nunca teve a morte batendo a porta da sua casa, você talvez não possa sentir ou imaginar o que aquele homem estava sentindo. Eu me lembro que certa vez, vindo do estado do Rio de Janeiro, indo para o aeroporto, vinha do interior para a capital, nós sofremos um acidente de carro, no ano de 2000 isso. E o acidente foi violento, batemos a 120 km por hora numa descida em uma daquelas serras de Teresópolis, e eu acordei caído fora do carro, momentos depois, com o rosto inchado, com a boca toda dilacerada, e quando eu respirei, era como se entrasse agulhas dentro do meu corpo, porque os órgãos parecem ter se movido lá dentro. Na hora eu só pensei em 2 coisas, na minha família e na minha fé em Deus. Eu, parece que por instinto, chamei a minha mãe. Imagine, um homem já com quase 30 anos de idade na época, gritar pela mãe. É isso que acontece quando estamos diante da morte. O seu Cristo, o meu Senhor, quando esteve diante da morte, também teve reações assim. Foi ele quem disse aos seus discípulos mais chegados, a Pedro, Tiago e a João. Embora tenha levado todos junto com ele, só aos 3 ele havia dito assim: a minha alma está angustiada até a morte. A sensação da morte provoca terror e medo. E Paulo, aquele guerreiro que não era gigante na estatura física, mas sim no seu espírito,
Um homem de 1,5 metro.